Olá, pessoal, como vai? Tudo bem? Estamos ao vivo nas mídias sociais, ao vivo no LinkedIn, ao vivo no Facebook, ao vivo no YouTube, ao vivo no Twitter e ao vivo onde o pessoal está transmitindo aí para a gente, tá? Hoje nós vamos fazer mais uma live de entrevistas com quem empreende a partir do seu desenvolvimento emocional. Semana passada eu tive um orgulho muito grande de trazer a Juliana e o André, um casal absolutamente inspirador aqui. E hoje, senhores, eu estou até emocionado aqui, mas vou ficar sempre emocionado aqui, porque eu estou trazendo dois caras absolutamente exemplares, não só no empreendimento que conduzem, mas na missão de ajudar seres humanos que eles têm, que é absolutamente fantástico. Duas pessoas que eu tive o privilégio de conhecer, mais aprendi do que ensinei para esses caras alguma coisa, e eu tenho absoluta convicção que vocês aqui vão adorar conhecer esses sócios da Enjoy, inglês profissionalizante, e de uma série de outras coisas que eles fazem desde que começaram a empreender. Vão contar a história deles desde o começo da sua jornada, quando ainda estavam separados, quando se juntaram, quando nos conheceram e como estão hoje. Para mim é uma grande honra receber aqui esses dois caras. Seja bem-vindo, Oswaldo Segantin e Denis Sá, meus queridos irmãos. Todo mundo já está vendo aí, está todo mundo vendo. Eu queria que vocês, obrigado, senhores, por dedicar um pedacinho do tempo escasso de vocês para ficar aqui comigo, conversando sobre vocês, a história de vocês. Eu queria que, antes da gente começasse aqui a bater papo, você, Oswaldo, se apresenta, Denis se apresenta, e aí eu faço uma perguntinha já para vocês, para começar nosso debate aqui, nosso bate-papo. Olá, muito boa noite, Pavani, muito boa noite, Denis, muito boa noite para você que nos assiste aí agora. Agradecer primeiramente ao Pavani pelo convite, pessoal que a gente tem um carinho muito grande, já nos conhecemos há mais de década. Isso aí também já mostra um pouco a nossa idade, né? Porque já pelo menos, se a gente já se conhece há mais de 10 anos, né? Imagina, né? Ave Maria. Pô, é muito gratificante poder estar aqui, poder servir de inspiração e contribuir de alguma forma para quem está nos assistindo com um pouco da nossa história, dizer que não são só flores e graças a Deus algum resultado que a gente vem colhendo hoje tem muita ligação aí com o Pavani, com as empresas do Pavani, com os treinamentos do Pavani, e vamos compartilhar um pouco aqui essa noite sobre tudo isso. Você, Denis. Pavani, pessoal, muito boa noite, Oswaldo, muito boa noite a todos que nos veem, que nos ouvem. Pavani, para nós o privilégio é nosso estar com você aqui nessa noite, né? Você sempre foi referência comportamental, de transformação de vida e principalmente de paixão, de amor pelo que faz. E isso é o que nos faz estar aqui nessa noite, podendo retribuir um pouco daquele amor que você nos deu. Eu acho que é isso. Eu vou já iniciar sabendo que eu já vou te emocionar, dizendo uma coisa assim, ó, não existe treinamento na nossa vida, cara, não existe, assim, ó, eu não posso dizer para qualquer um que estiver nos assistindo, um treinamento mais impactante, mais transformador do que você, a Denise, a Márcia, tem no Olho de Tigre, sabe, assim, ó, é indiscutível, sabe, uma pessoa que está nos ouvindo hoje teria que ter a oportunidade de fazer. Principalmente hoje, online, do jeito que tiver, se não for na intensidade, nas vivências que a gente teve, mas ter a oportunidade de conhecer vocês. Então, para nós é um privilégio, eu acho que é só retribuir um pouco desse carinho, desse amor que você nos deu e ainda continua dando. Nossa Senhora, para mim é uma honra muito grande vê-los aqui. Conta então, como é que vocês, a ideia é falar, o holofote está em vocês, o nosso treinamento é coadjuvante aqui, o protagonista são vocês. Vocês, antes de empreenderem, antes de nós nos conhecermos, como é que era a vida tua, do Oswaldo? Acho que é legal vocês contarem a história de adicção que vocês tiveram e depois um reencontro. Como é que foi? O Oswaldo não conhecia o Denis, certo? Não conhecia, não. Não.
Não. A nossa história, ela se encontra por uma situação em comum, por um desafio em comum, né? Mas a gente não se conhecia, a gente foi se conhecer realmente porque a gente buscou uma ajuda para uma dificuldade que a gente tinha. Tanto eu quanto o Denis, nós somos viciados em drogas, né? A gente então ainda um dependente químico, graças a Deus em recuperação, é assim que a gente diz. Né? Olha que legal o que eles estão falando, gente. Eles não dizem que não são, eles ainda são. É um dia a mais, é um dia por vez, não é isso? É só por hoje, né? É o só por hoje, né? O milagre diário. É o nosso milagre diário. E vocês conheceram numa clínica que vocês foram procurar ajuda? Isso, numa casa de recuperação. Em 2000, eu fui para esse espaço procurando me tratar, né? Já era a minha terceira tentativa de recuperação, então já era a minha terceira internação numa instituição muito parecida uma com a outra, então eu já estava em busca dessa recuperação há algum tempo, mas não conseguia viver em recuperação, e eu fui para lá determinado a ficar o tempo que fosse necessário para eu me sentir bem, então eu não fui com um prazo definido, como normalmente se tem nesse tipo de tratamento. E eu fiquei lá mesmo por 2 anos, né? Mas depois de 1 ano que eu estava lá, e eu já era um voluntário na casa, eu já estava ajudando as outras pessoas, chegou o Denis. Eu conheci o Denis faz 19 anos, então, em 2001, o Denis chega lá, com os mesmos desafios, com os mesmos barulhos, com a mesma droga de vida, né? Porque é uma vida de droga e uma droga de vida. E ali eu pude contribuir de acordo com o que tinha na casa lá, na recuperação do Denis, e a gente se tornou um amigo, né? A gente se tornou um parceiro ali dentro. Teve uma semente plantada já pelo próprio Denis, da gente trabalhar juntos. O Denis já tinha uma experiência no segmento de cursos livres, escolas de informática. O Denis trabalhava na área comercial. E ele falou, acho que a gente pode trabalhar junto, a gente tem potencial, tem competência para isso. E eu falei, Denis, vamos focar aqui na nossa recuperação agora, né? Vamos cuidar aqui da nossa vida primeiro, porque nós estamos aqui para isso, né? Nós estamos com um desafio muito maior, né? Hoje a gente entende realmente que a gente brinca hoje que a gente era tão pobre que nem vida a gente tinha, então primeiro a gente precisou resgatar a nossa vida, né? E ali baseado no ensinamento, na espiritualidade que a casa oferecia até então, né? E depois foi concluindo com as coisas que a gente foi aprendendo e a parte emocional também, enfim, nós vamos poder falar um pouco mais dessa história, mas o conhecimento a minha aproximação com o Denis se deu ali em 2001, nessa situação totalmente adversa que a gente estava vivendo ali. E você também foi lá, Denis, por uma decisão própria? Como é que foi? Foi por uma decisão própria. Hoje a gente vê muita clínica de recuperação, que nós não somos contra, não, mas é muita comunidade terapêutica, clínica, que a pessoa vai até involuntário. Porque, então, a gente brinca que a pessoa não tem condição de decidir a vida dela. Porque ela está num momento tão disfuncional, ela está tão escravo daquilo, está tão cego com aquilo, que ela não consegue tomar nenhuma decisão. Então, tem algum momento que tem que vir uma intervenção. No nosso caso, acho que a minha e do Oswaldo, a intervenção foi a dor. A gente chegou no momento de falar assim, basta, cara, assim, basta. Então, como o Oswaldo falou, eu já trabalhava com escolas e eu vivi, Pavani, eu trabalho com palestra, com escola desde os 17 anos. Então, eu vivi uma coisa que é a ilusão de sucesso. Eu comecei a trabalhar, eu era divulgador, né? Foi? Faz muito tempo, né, Denis? Faz muitas décadas já, né, Denis? Já tô com 45, então, 28 anos, né, senhor? Então, há 28 anos, eu trabalho com a mesma coisa que eu faço ainda hoje. E aí, eu era divulgador de escola pública, escola estadual, ia vendendo curso de informática lá dentro, e dei muito certo. Então, aos 20 anos, eu tive a oportunidade de montar a minha primeira escola de informática. A gente não tinha contato com inglês. E eu costumo dizer, até, sabe, na palestra, que é assim, se a pessoa não está ganhando dinheiro, Pavani, isso tem tudo a ver com o olho de tigre, e ela não tem uma referência, ela não tem um mentor, é uma escolha dela. Para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar tá bom. Só que se você está ganhando dinheiro e você não tem um mentor, você corre um grande risco. É pior. Porque no meu caso foi isso, porque eu tinha, mas eu não era. O ser e o ter, que a gente fala muito aí, que você também aborda. Então, eu tinha, mas não era. E daí, me tornei um cara arrogante, prepotente, orgulhoso, vaidoso ao extremo. E aí, o orgulho precede a queda. Eu já usava drogas, eu já bebia.
isso impulsionou demais. Em 2001, cansado dessa montanha-russa de emoção que a gente chama, né? À noite, comprando o mundo, durante o dia, vendendo a alma, eu fui para uma clínica de recuperação. E aí eu encontrei o Oswaldo lá. E é a primeira coisa que tem, eu falei, pô, esse cara tá bom, ele já estava um ano antes, e ele estava me dando aquilo que ele tinha, exatamente, pô, ele cuidou de mim lá dentro, entendeu? Ele falou, olha, cara, você precisa seguir, o que você precisa fazer aqui, sendo que o Oswaldo sempre foi muito focado. E lá dentro nasceu essa semente, né? Eu brinco que, eu não lembro exatamente, eu falei, cara, acho que ele riu, né? Ele falou, cara, esse maluco vem aqui, velho, nem se recuperou ainda, já tá chamando para ir trabalhar. E realmente, pô, a gente vive um case, porque a gente começou a trabalhar em 2002, eu saí em 2001, o Oswaldo ainda continuou na clínica, porque ele tinha um trabalho voluntário de ajudar, ele era o diretor da comunidade terapêutica ali, e aí eu fui trabalhar no comecinho de 2002, e aí eu chamei o Oswaldo para vir trabalhar comigo, Aí a primeira escola nossa, aqui em Santo André, a gente está no mesmo lugar, foi a escola que em 2002 nós somos colaboradores de uma rede de escola de inglês. Em 9 meses, a gente colocou 1.500 alunos nessa escola. Aí virou um case. A gente virou até sócio. Só que a gente não chamava Enjoy ainda. Não. A gente trabalhava com uma rede do Joubert, que era a University Studios. Depois a gente virou Universidade do Inglês. Então a gente era licenciado, meio que franqueado dele, depois virou sócio. Continuamos usando o material em 2006, porque a gente não se multiplicava. A gente até fala, se nós tivéssemos dependente de escola pública hoje, com todo a gente estava ferrado, porque as escolas não vão... A gente só vivia disso. E aí, a gente foi fazer uma coisa, a gente foi estudar, foi fazer faculdade, depois que a gente saiu da clínica, fomos fazer curso de liderança, o Empretec do Sebrae, e aí conhecemos o Olho de Tigre, eu conheci o Olho de Tigre em 2007. Então foi, porque na época que vocês tinham os outdoors aí espalhados por todo o ABC, por São Paulo, na rua, Olho de Tigre e tal, eram 16 horas ininterruptas. Aí transformou ainda mais, né? Eu lembro de vocês dizendo uma coisa para mim, que foi muito importante para vocês, eu queria começar por aí. Vocês chegaram a uma conclusão em determinado momento, o Oswaldo me disse isso, você também, que vocês tinham que mudar as pessoas com as quais convivia. Porque se continuasse no meio daquele ambiente, vocês não iriam evoluir. Conta um pouquinho isso, Oswaldo. Como é que foi essa frase? É essa frase mesmo que eu me lembro? Sim. Na verdade, vem de uma fala que hoje é até comum, né? Você já deve ter ouvido falar, e às vezes até falou, nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Mas também tem tudo a ver com a nossa recuperação das drogas, né? Do uso das drogas. Porque lá, um dos passos, né? Uma das orientações que se tem é que você precisa mudar as pessoas que você vive. Até então, eu só conhecia pessoas que eram usuários de drogas, né? Então, eu vivia no meio aonde, como que eu vou conseguir me libertar disso se todas as pessoas que eu convivo fazem uso daquilo? Então, a própria recuperação orienta, você precisa se afastar dos seus amigos. E essa é uma das primeiras e uma das maiores dificuldades que se tem para se recuperar. Inclusive, foi motivo de 2 recaídas minhas lá atrás, antes desse tratamento, né? Porque, de alguma forma, eu voltava lá onde eu estava. Ou porque eu ia rever um grande amigo, ou porque eu passava um dia para bater um papo com um, e quando eu ia ver, eu estava novamente naquele mesmo balaio ali. E o uso das drogas, ela é consequência. E nós somos seres influenciáveis, né, Pavani? Queira ou não, nós somos seres influenciáveis. Então, o que está no nosso controle, e aí entra talvez aí a fala do protagonismo, é decidir o que vai entrar com aquilo que eu vou me alimentar. O que vai sair já não está mais muito na minha mão, né? O que vai sair já é meio que consequência. Então, eu estou no domínio do que entra. E eu tenho até um pequeno trecho de um case meu aqui, de um caso meu, o Denis vai se lembrar. Eu estava lá quando eu me casei, eu fiz uma amizade com outro casal no prédio que a gente morava, a gente não tinha filhos, eles também não tinham, e aparentemente ele era um casal bacana pra gente. Então a gente um dia comia pizza na casa de um domingo vamos almoçar junto, então a gente estava sempre ali. E em determinado momento, eu descobri que o rapaz, ele fumava maconha.
Eu falei, caramba, um casal tão legal, um cara tão bacana, mas não vai dar para eu andar com esse cara, porque, meu, ele fuma maconha, daqui a pouco eu vou achar normal, porque ele tinha uma vida boa, ele era publicitário, dava quarta-feira, ele punha a prancha em cima do carro, descia pro litoral, ficava lá até 2 horas da tarde surfando. Eu falei, pô, a vida desse cara é legal, né? Eu quero ter a vida desse cara. Só que quando eu descobri, eu falei para ele, jovem, eu tenho que te falar, eu não posso ser seu amigo, eu não posso andar com você. Olha que coisa louca. E ele arregalou o olho e falou, mas o que eu fiz, né, de mal? Tal? Eu falei, não, você não fez nada. Com você tá tudo certo, o desafio sou eu. Eu não posso me relacionar com uma pessoa igual você. Você conhece um pouco da minha história. E daqui a pouco, para mim, eu vou achar normal. Daqui uns dias eu vou pra praia com você. Daqui uns dias eu tô fumando com você. E eu vou muito além disso. Então, minha vida ela vai ser prejudicada. Então, eu preciso me afastar de você. E foi duro para ele, né? Depois eu até falei para minha esposa, falei, ó, eu tive essa conversa com o rapaz. Ela falou, mas não é possível que ele fuma maconha. A mulher dele sabe, né? Eu falei, sabe, ele guarda na geladeira da casa dele. Lógico que ela sabe. Mas o impacto foi tão grande dessa minha conversa com ele, Pavani, que esse cara parou de fumar maconha, cara. Acho que ele ficou tão impactado com aquela... Falou, caramba, como que um cara vem e fala que não quer andar comigo mais, né? Olha, e eu lembro que a esposa dele passava por mim, ela me agradecia, porque ela também sabia, mas ela também não concordava. E a vida do cara não andava mesmo. Depois que ele parou, a vida dele voou, profissional, enfim. Ele tinha alguma coisa que atravancava ele ali, né? Ele tinha uma âncora. E às vezes a pessoa não enxerga. E às vezes não é só a droga, né, Pavani? Às vezes são outros vícios. É o vício de reclamar, é o vício de comer, é o vício de procrastinar, é a preguiça, enfim. Aí a gente vai... Qualquer vício é debilitador, né? Exatamente. Da comida ou da procrastinação, vícios são prejudiciais em quaisquer circunstâncias. Exatamente. Então, essa questão de associação, né, tem tudo a ver. Uma coisa muito boa que aconteceu é que eu e o Denis, juntos, como uma dupla, como sócios, como amigos, como irmãos, a gente tem e tinha e temos o mesmo objetivo em comum, né, que era se livrar das drogas. Então, isso também facilitou muito, né? Porque você também caminhar sozinho. Porque você fala, você não pode andar com os amigos que você tinha. Mas você fala, mas se eu não andar com os caras, não tem ninguém. Né? Muitas vezes o cara não pode nem voltar para casa, porque é o irmão que usa, é o pai, é a mãe. Às vezes o ambiente familiar ali já é propício para o cara ter uma recaída. Então, eu e o Denis, a gente tínhamos um ao outro. E essa parceria foi fantástica. Aí a gente se fortaleceu na recuperação, nas dificuldades. Um podia chorar por outras dificuldades, enfim. Isso acontecia? Vocês se mutuamente ajudaram em alguns momentos? Não? Sem dúvida, sim. Compartilhava situações. Mais para frente a gente trouxe outra pessoa que trabalha conosco até hoje, que é o Tarciso, que também é de recuperação, até mais antigo que a gente. Então ele trabalhou com a gente lá atrás, depois se ausentou, hoje ele está com a gente de novo. Então também um grande irmão também de recuperação. Então a gente acabou fazendo uma turma boa de recuperação e que também teve case em outras áreas. Não paramos só naquela recuperação, né? Maravilha. Isso vocês são absolutamente exemplares nesse sentido. E aí o Denis é que chegou em 2007 no nosso treinamento, não é isso? O que te trouxe no nosso treinamento, Denis? Como é que você... Porque eu lembro que foi primeiro o Denis, que ele fez o OT1 na época, hoje não é mais dividido assim. Isso. Aí depois ele trouxe o Oswaldo para fazer o OT1, e depois os dois fizeram juntos o OT2, junto com uma galera lá da Enjoy. Como é que foi o seu chamamento para participar, para me dar o privilégio de te conhecer? Pô, Pavani, primeiro assim, eu sempre fui aquele cara, o Oswaldo até me chamava disso aí, né, eu era meio maluco, beleza, né? Eu sempre gostei de MPB, de rock, eu não era aquele, sabe, eu não era aquele maluco assim, eu era um bom conheiro, meu, e depois, pô, então, virei um bom cheirador, depois virei um bom craqueiro, olha que horrível, mas por quê? É horrível essa fala, mas o que acontece? Porque eu sempre li, aos meus 14 anos, uma coisa que aconteceu na minha vida, que foi muito, a vantagem está em casa, ó, os bichos aqui no meio do mato, e aí eu sempre li muito, então eu sempre fui muito apaixonado, e leitura era o que me levou para outro lado. Então, só para você ver, eu conheci, é o que mudou. Então, assim, exatamente é o que mudou. E eu sempre li duas coisas. Eu sempre li sobre a área de espiritualidade
sobre fé, sobre espiritualidade, e na área motivacional, de empreendedorismo, de desenvolvimento pessoal. Então, mesmo quando eu tive a minha rede de escolas lá atrás, que eu tornei aquele cara arrogante, eu lia bastante. Então, eu fiz o treinamento do Tadashi, o Tadashi Kadomoto, uma referência aí, eu fiz em 96. Então, só para você ver, então já era, tô falando isso aí de muito tempo atrás, né, cara? 27, sei com quantos anos, não sei fazer o cálculo, mas há muito tempo, não vou nem fazer o cálculo, eu vou errar. Então, mas eu fiz em 96. E aí, quando eu vi falar do olho de tigre, eu entrei no site, tinha todo aquele mistério que tinha, aí fui conhecer. Cara, eu saí de lá chapado, eu saí de lá assim, pirado. Falei, tem que fazer. Então, aí a primeira pessoa que eu fui chamar foi o Oswaldo. Aí o Oswaldo tinha um gerente nosso, um menino que está muito bem hoje, o Heitor fez junto com o Oswaldo, que era um gerente geral nosso. Depois fez a Priscila, minha esposa, a Amanda, não sei se você vai lembrar, que está na Itália hoje, com o Abinael, eles estão morando na Itália. E aí depois a gente teve o OT Corporate, que você fez com a equipe, nós fizemos com quase 80 líderes, 78 líderes, que a gente já fez lá na cidade dos cogumelos, lá, como que é o nome lá? Guararema. Guararema, tá vendo? A memória de louco, hein? Maluco. A cabeça de maluco já é lá, cogumelo, em Guararema. E aí depois, foi já, acho que em 2015, que tem um marco no treinamento, que eu e o Oswaldo entramos na segunda parte, que a gente já foi com 16 pessoas da Enjoy. Exatamente. E onde, você vê como que é louco, tem um dos exercícios, vou revelar aqui, se você falar que eu estou falando muito, você corta aí, que é o seguinte, a gente coloca as nossas metas lá, depois você fez o Life Plan, você melhorou, mas a gente tinha as nossas metas, tinha um planejamento de vida. E nós colocamos lá, na época eu coloquei que em 2000, a gente estava em março de 2015, quando a gente fez o treinamento. E eu coloquei que até junho de 2015 nós estaríamos vendendo franquia, cara. Olha que loucura, sem ter nada. Isso era 3, 4 horas da manhã. Você lembra disso? Exatamente. A Márcia que avaliou ali, ainda que fez a análise, tudo, falou, você está ciente disso aí? Eu falei, então, é isso aí que nós vamos fazer. E realmente começamos a vender franquia em julho de 2015, cara. Aí só começamos a franquear um negócio mesmo ali, que aí erramos pra caçamba. Aí veio o olho de tigre, mas hoje, muita coisa que a gente faz hoje é colaborador. Então, nós começamos a gente faz um treinamento baseado no Strategism da Disney. Okay. São 4 dias de processo seletivo. Primeiro a gente fez nas nossas empresas e hoje é um marco da franquia que a gente ensina o franqueado a contratar uma equipe baseada no quê? A gente faz uma análise técnica e principalmente comportamental. O cara tem que enviar os sonhos, baseado no olho de tigre, ser e ter. Não adianta nada, ter filhos é uma coisa, ser um bom pai é outra, estar casado é uma coisa, ser um bom marido é outra. Então, a gente trabalha com isso. E hoje a gente faz isso na franquia. Sendo que depois a gente pode entrar em detalhes, mas é o mesmo processo. Uma análise técnica, emocional, financeira e de tempo. Inclusive, a gente faz o EQMAP. Eu sei. A gente aprova um franqueado hoje, sendo que tem até o Wesley, o Adriano, que é franqueado nosso, o Marcos, que está fazendo aí o JIP, né? A Jornada do Empreendedor Protagonista. Estão chapando a cabeça também, estão pirando também aí. Mas é uma experiência fantástica. Eu lembro que quando vocês dois vieram, porque eles, senhores, para vocês que estão assistindo aqui, eles tinham o OT1, que era um curso de 16 horas ininterrupta, começava às 6 horas da manhã e terminava meia-noite, 1 hora da madrugada. E depois tinha o OT2, que era a continuação. O Denis fez o OT1 sozinho, o Oswaldo fez o OT2 sem o Denis, né? O OT1 sozinho também. OT1, e aí eles juntaram tudo para fazer o OT2. E o OT2 é uma experiência absolutamente que foi muito bacana eles terem vivido. Hoje não, a gente juntou tudo, porque infelizmente nem todo mundo que fazia o OT1 fazia o OT2. Então hoje a gente juntou isso em 3 dias ininterruptos, onde temos o conteúdo completo. Mas mesmo o OT1, Pavani, eu me lembro
Porque ele começa às 6 horas da manhã e terminava lá para meia-noite, né? E a gente estava em Itatiba. E eu falei, não, eu não preciso dormir aqui no hotel, não. Vou voltar para casa. Até hoje eu não sei como que eu cheguei em casa. Você imagina depois do OT1 inteiro de Itatiba para São Paulo? Até hoje eu não sei como que eu cheguei. E a nossa irresponsabilidade deixar vocês ir também, né? É isso aí, tá tudo certo. Né? Esse é o problema. Por isso que o feito vem antes do perfeito, né? E aí eles fizeram essa experiência e aí conta a jornada da Enjoy. Vocês tinham 3 ou 4 unidades próprias, não é isso? Isso. O bacana, esse marco aí do OT, ele veio de uma tomada de decisão nossa, né, até anterior a isso, que foi de buscar o conhecimento, né? Quando a gente percebeu que a gente estava indo para um negócio que era o formato que tem a Enjoy hoje, aí nós estamos falando já em 2006, né? Que foi após eu ter feito o programa do Empretec, né, que é um programa do Sebrae, você também conhece muito, um baita programa, que ampliou a nossa visão e realmente nos mostrou o que a gente precisava fazer para se tornar um empresário. Né? Porque até então a gente tinha um status, né? Porque imagina, já estava lá eu e o Denis, 4, 5 anos de recuperação de uma vida nova, então a gente já era um exemplo para muita gente, até principalmente quem buscava uma recuperação das drogas, né? Mas a gente não estava satisfeito, porque a gente não tinha grandes resultados, a gente tinha só status, né? A gente era um exemplo de recuperação, mas eu olhava para o Denis e falava, Denis, mas o nosso negócio aqui não dá dinheiro, cara, nós estamos aqui batendo cabeça o dia inteiro, a gente paga, vende o almoço para pagar a janta, dá um jeito de vender uma matrícula de manhã para pagar o salário à tarde. Eu falei, isso aqui não é vida de empresário, não, né? Exatamente. E aí o Denis descobriu o Empretec, ele pesquisando, ele falou, jovem, tem esse treinamento aqui do Sebrae, vai você fazer, não dá para nós dois irmos fazer agora. E aí a gente, quando eu voltei, falei, Denis, já sei, tá tudo errado. Vamos começar tudo de novo, precisamos correr mais risco, precisamos montar mais equipe, enfim, a gente reformulou o negócio e tomamos uma decisão de nos tornarmos pessoas melhores, que a gente tinha abandonado. Por mais que o Denis falou que lia muito e tal, lógico. Vai lendo aquelas loucuras, aquelas viagens dele, né? Vai lendo Paulo Coelho para poder ter uma visão mais esotérica do negócio tal, enfim. E a gente se determinou que a gente iria se capacitar. Por quê? Sendo os líderes principais de um negócio, dificilmente o negócio seria maior que a gente. Porque as pessoas elas iam chegar e elas iam esbarrar no nosso nível. Então a gente tinha uma responsabilidade muito grande de ir crescendo também. E a partir desse compromisso vieram os treinamentos. O Olho de Tigre foi um treinamento de impacto fundamental para transformar e mudar algumas conexões neurais. Eu lembro muito que você fala que os impactos emocionais muito fortes ao qual o treinamento nos coloca, nos força a isso, eles quebram as conexões. Mas a gente não sabe quais são as novas que serão formadas, né? Então a gente falou, não importa, nós precisamos quebrar essa, né? Vamos ter fé que nós vamos formar conexões melhores. Foi exatamente isso mesmo. E realmente foi, né? O impacto que teve lá, o treinamento fantástico, realmente, né? E ele foi um dos primeiros que abriu muito a mente e a gente foi continuamos sempre estudando, né, Pavani? Hoje nós temos o Master Practitioner em PNL. A gente foi fizeram o CAC, fizeram o nosso treinamento conceitual. Isso, muito legal. Fizemos com uma galera da Enjoy também. Todos os treinamentos comportamentais que pudessem ajudar a gente a melhorar o nosso comportamento e influenciar, impactar as pessoas que estivessem próximas a nós, a gente foi fazendo, Pavani, porque a gente acreditou realmente nesse desenvolvimento, né? Nos falta entregar para vocês a medalha de HBI, porque vocês não receberam a medalha de HBI. Recebemos uma medalha. Recebemos. Eles são de HBI. Que é uma certificação, que é Declaration of Human Behavior Improvement. Isso, eles fizeram tudo que a gente tem, não tem mais nada para colocar. Agora temos o JEP, que seria interessante falar do livro. Mas e aí? Nesse processo, o Olho de Tigre teve um fundamento. Vocês estudaram tudo, fizeram tudo quanto é curso, se relacionaram com as melhores. E veja, pessoal, isso tem a ver com uma das leis da gente, a lei do conhecimento aplicado. Eles foram procurar o que eles não tinham: conhecimento estruturante para fazer o negócio deles lograr o êxito que está logrando e vai lograr muito mais. E aí, isso foi em 2007, quer dizer, 2006 e 2007. Nós estamos falando aí de 13 anos.
Ok? E aí, Sim. como é que foi? Vocês tinham... eu estou fazendo cálculo, né? O Oswaldo já está olhando para mim, eu estou fazendo cálculo. Hoje, quantas unidades vocês têm? O que é a Enjoy hoje? Conta para nós. Vamos lá. Porque vocês têm muito mais do que uma empresa, pessoal. Eles têm uma empresa, mas alicerçado à empresa deles, uma série de questões absolutamente sociais, uma missão de vida muito parecida com a minha, de ajudar pessoas. Eles não têm só a ideia de profissionalismo, eles mudam, transformam histórias, né? Conta aí, o que é a Enjoy hoje? Vamos chamar de grupo Enjoy, não sei. Dá para chamar assim. Assim. Quando a gente começou a formatar o negócio e o ideal de trabalhar... Primeiro, a ideia de trabalhar só com jovem, né, Pavani? Já é uma diferenciação. Embora a gente trabalhe... De quantos anos? De 14? De 11 até 18, né? 11 até 18. De 11 até 18. A ideia é ensino fundamental e ensino médio, se a gente olhar lá para o curso regular, né? E essa ideia, ela já vem de poder trabalhar com a faixa etária onde o ser humano mais encontra, não que ele mais encontra desafio, mas onde a solução é menos alicerçada, porque ele não tem experiência, não tem maturidade, muitas vezes não tem bons relacionamentos, ou bons pais, ou bons avós, enfim, não tem uma estrutura familiar, e a tomada de decisão nesse momento, muitas vezes ela é errada, igual foi a minha e do Denis. Não que nós não tivéssemos, de repente, essa estrutura, mas é a idade onde a gente até vê hoje um alto índice de suicídio de adolescentes, né? Por quê? Porque começa a entrar naquela paranoia, quem eu sou, para onde eu vou, eu não tenho chance no mundo, eu já nasci lascado aqui, como que eu vou mudar minha situação? Então, nós primeiros pensamos, essas pessoas, elas podem ter a nossa contribuição e elas serão impactadas por alguma coisa que elas vão ouvir de nós. Então, escolhemos trabalhar com esse público. E aí, lidando com a educação profissionalizante, a gente pensa muito em formar a pessoa para ela poder desenvolver uma carreira profissional. Porque é o segundo passo da adolescência e da juventude. É se transformar também através do trabalho. A gente vê muito jovem perdido porque não consegue arrumar um trabalho. Primeiro, ele não se qualifica, né? Então, aí, consequentemente, ele tem dificuldade de arrumar um trabalho, né? Também tem uma outra geração que se qualifica demais. Quando a família tem muita condição, vai qualificando, estuda a faculdade, o cara tem 30 anos de idade e nunca trabalhou. Não é o que a gente acredita, e tá tudo certo, cada um acredita no que acredita, né? Mas a gente trabalha com um público, preferencialmente classe C, D e E, né? Que é um público que ele vai reconhecer muito aquilo que a gente tem para oferecer para ele. Num dos estudos que nós fizemos, a gente aprendeu a fazer alinhamento estratégico do nosso negócio, então a gente definiu quem é o público, né? Que são os jovens, a idade dele, quais são os sonhos dele, quais são os desejos, quais são os medos deles, né? Então são os jovens que precisam de qualificação, que valorizam família, são os jovens que desejam fazer faculdade, muitas vezes não vê muito como isso será possível, mas eles desejam fazer, e aí o nosso negócio vai trabalhando com eles nessa direção. Então, quando nasceu lá em 2006 o negócio Enjoy, ele não era exatamente assim, né? Na nossa visão ali, a gente pensava realmente em crescer, em ter várias unidades, em poder impactar mais pessoas, mas ele ainda não era exatamente o que é, porque nem a gente era o que a gente é hoje. A gente não tinha todo esse conhecimento, a gente não tinha ainda toda essa visão, né? Mas a gente tinha uma coisa, a gente tinha muita coragem, né? Eu digo até que a gente tinha mais coragem do que prudência, né? São duas coisas que se equilibram, né? E a gente até usou muito essa fala agora durante a pandemia, que em algum momento a gente precisou voltar a ter mais coragem do que prudência, porque deu uma paralisada nas pessoas, na vida, e a mente das pessoas estava bloqueando a gente de pôr o negócio para andar, né? E eu falei, gente, é hora de ter um pouco mais de coragem do que prudência. Não vamos abandonar a prudência, mas a coragem com a prudência, ela vai fazendo a gente crescer com um certo equilíbrio, né? Que é o que o Empretec falava, correr risco calculado, né? Então a gente aprendeu a calcular esses riscos. Em algum momento a gente errou, nos arriscamos demais, teve, né? Nessa jornada aí teve, né? Mas até 2015, Pavani, a gente vinha trabalhando somente com as escolas próprias. A gente chegou a ter já, sei lá, 350 colaboradores na rede, né? Com gerentes em todas as unidades.
Então, criamos formas de cuidar de colaborador, né? De cuidar do cliente, aluno, cliente interno, cliente externo, com eventos. Uma coisa que a gente fala que é o DNA da Enjoy, né? Essa coisa de superação, né? Porque está no nosso DNA, né? A nossa história começa na superação, né? E a gente resolveu não dar desculpa, né? Uma frase que eu carrego: quem é bom de desculpa não é bom de resultado, e quem me conhece sabe que eu falo muito isso, né? Então, foi no olho de tigre, né? E foi no olho de tigre. Eu não sei se essa frase é do olho de tigre. Foi no... A gente tem frases muito pontuais nesse sentido, né? É o protagonismo, né? Eu sou responsável, né? Então não adianta eu ficar procurando a desculpa ou explicações do porquê não aconteceu ou porquê aconteceu. Eu tenho que fazer o negócio acontecer, né? É óbvio que tem outras pessoas juntos que vão fazer, mas se eu não fizer a minha parte, não vai acontecer nada. E a gente leva isso muito para a empresa. Então, os caras sabem que a gente vai fazer uma reunião com o nosso pessoal, por exemplo, Avani. O pessoal fala: se for lá falar com o Oswaldo e começar a dar desculpa, o ônibus atrasou. Eu já falo pro cara assim: você quer que eu ligue pro dono da companhia lá para ele consertar a estrutura dos ônibus lá para você não atrasar mais, por exemplo, né? Chega nesse nível, né? Então o pessoal se prepara muito, né? E acabam encontrando as soluções mesmo antes de falar com a gente. Porque eles falam: não adianta levar esse desafio desse jeito, né? Se a gente não levar alguma solução já, a gente vai tomar cacetada. Então foi moldando a equipe. Nós temos excelentes pessoas que trabalham conosco hoje. Eu e o Denis sozinhos jamais teríamos feito o que a gente está fazendo. Pessoas que trabalham com a gente nas unidades próprias, na franqueadora. Os franqueados que vêm chegando hoje também, pessoas de alto nível também, que têm contribuído. Então, a gente acredita muito nessa sinergia, né? Nesse universo que vai somando as pessoas com o mesmo objetivo, com competências que se completam, que é o caso meio do Denis, né? Quem conhece a gente melhor sabe que nós somos totalmente oposto, né? Um é totalmente razão, o outro totalmente emoção, e a gente foi aprendendo também a conviver e se aceitar nesse sentido, né? A gente brigou muito, né? Porque a gente, imagina, duas pessoas que olham totalmente diferente e um quer vender a ideia para o outro, quer mostrar a ideia, e hoje a gente sabe que a gente se complementa e que isso fortaleceu muito também o próprio negócio, né? E ajudou nas nossas vidas particulares também. E aí, em 2015, sim, a gente parte para o negócio de franquia, tá? Não sei se o Denis quer complementar alguma coisa, você quer já... Senão eu pego a palestra aqui, né, para você. Eu vou dizer uma coisa, né? Quer dizer, vocês em 2015 decidem franquear, e aí não deu... E vocês chegaram nesse começo de franquias, e vocês perderam dinheiro, erraram aonde? Porque alguém pode achar aqui que foi toda evolução. Onde é que vocês se fuderam nessa história? Tem momentos que vocês tiveram que dar 2 passinhos para trás para dar 5 para frente ou não, Denis? Pô, mais muito, Pavani, mais muito. Essa fala do Oswaldo aí E tem uma coisa que, assim, a gente aprendeu. O Oswaldo, ele tem uma característica, o dom dele, eu brinco que ele tem um dom de enxergar uma rachadura num copo, num vaso, onde ninguém está vendo. Pô, esse é o dom dele, é o dom da crítica. Então, assim, eu sempre me vali muito bem disso, porque eu não consigo enxergar isso. Eu já enxergo o negócio todo pronto e sou o cara da coragem, do início, de fazer teste, né? E o que a gente errou? Quando os dois foram olhar para a mesma direção, esquecendo o talento individual de cada um. Um é mais da defesa, o outro é mais do ataque. Então, ambos temos esse DNA de superação, mas cada um tem a sua característica individual ali e que é importante para o negócio. Então, num determinado momento, quando a gente começou a franquear, a gente vislumbrou mesmo. Pô, a gente tinha uma meta de ter 40 escolas. Daqui a pouco nasceu no coração ter 400. Pô, a primeira coisa que a gente fez, a gente enxergou um caminho de trazer muita gente que já era dono de escola. E aí é cara que já vem com vício, que já vem com hábitos, que já veio de outro. E aí a gente vendeu a alma. Pô, sabe, a brinca que a gente fala que a gente olhou dinheiro e esqueceu aquilo que foi a nossa origem, exatamente que o olho de tigre também complementou muito, que é não, sabe, olhar só uma área, mas, sabe, ter essa visão sistêmica ali, sabe, conseguir enxergar mesmo.
pô, o que essa pessoa vai agregar, como que vai ser. E franquia, eu gosto de dizer, Pavani, que é assim, hoje, você falar assim, o que fez a diferença na nossa vida em recuperação? O que fez a diferença na nossa vida em recuperação? Isso é uma coisa mais importante que eu acho que a gente carrega. Porque 4 anos, eu e o Oswaldo, ficamos vivendo para a obra. Pô, mesmo já voltando a trabalhar, a gente coordenava grupo de familiares dependentes, a gente ajudava famílias, a gente estava lá com o maluco constantemente. Então, pô, grupo de apoio, independente de religião, não estou falando de religião, mas, pô, a gente tinha uma espiritualidade muito forte. Então, a gente aprendeu que sem conversão não há recuperação. A dependência ela é física, emocional e espiritual. E é indiscutível. Se não tiver o espiritual, a pessoa não se recupera. Ponto. Meu, assim, ó, é indiscutível. Isso aí, assim, ó, a gente acredita nisso, de coração. Então, a primeira coisa que a gente parou para olhar, a gente falou assim, pô, a gente precisa doar. A gente cuidando das pessoas, cuidando das famílias, foi nesse momento, foi o momento que a gente mais cresceu. Porque a gente viu a dor da nossa família, a gente viu a nossa dor, a gente viu o quanto que a gente era escravo, o quanto que era a gente cego, o quanto que o vício, pô, às vezes ele entra por uma parte só assim, ó. Você imagina que o vício é só drogas. Pô, e não é. O cara já tem um monte de defeito de caráter, já tem um monte de coisa que tem ali que não é. Você não pode pegar só drogas e o álcool e separar ali. Pô, você tem uma série de vícios atrás, sendo que tem pessoa que para de usar drogas, mas infelizmente, pelos outros vícios que ele tem, ele está sempre acorrentado. Então a gente tomou essa decisão de falar assim, ó, pô, a gente precisa ajudar as pessoas. Eu gosto de uma fala que eu ouvi numa mensagem agora que ressignificou muito a nossa vida. Então, que diz assim, quando você tem uma superação na sua vida, seja emocional, seja de relacionamento, financeiro, espiritual, de saúde, que você passou por isso também, que a Márcia passou, o que acontece? Quando você se supera, quando você vence esse momento, você se torna uma pessoa agradecida. Só agradecido já é muito bom. Mas quando você tem um impacto mesmo assim, é quando você se transforma num médico curador. É quando a sua dor, você começa a falar assim, olha, eu sei o que eu estou falando. Eu posso te ajudar porque, através da minha dor, ó, eu venci desse jeito. Você se torna referência para outra pessoa. Então, trazendo para a franquia, a gente tinha uma dor de ter errado. E aí a gente, aprendeu pra caramba. Quando a gente montou a franquia, a gente teve que falar assim, ó, nós vamos ter que ensinar as outras pessoas. Então, tem uma dor de a gente largar o que a gente fazia e aí aprender com pessoas novas, já começar a ensinar aquilo que a gente fazia nas unidades. Aí levou o negócio para outro nível. Levou um negócio para um nível de excelência dos colaboradores, o nível de excelência nosso, meu e do Oswaldo, o nível de excelência das pessoas que estavam chegando, porque a gente começou a se associar com pessoas melhores que a gente. Como escola própria, eu e o Oswaldo, com toda humildade, nós éramos os reis. O máximo que a pessoa olhava era eu e o Oswaldo. E quando a gente começou a vender franquia, os caras olham a gente, mas tem muita gente com história de empreendedorismo. A gente tem grandes empresários que já vieram de negócio, nós já temos pessoas que estudaram o que eu e o Oswaldo nunca estudou. Então, nessa multiplicidade de talentos aí, a Enjoy cresceu demais. A gente melhorou o sistema, a gente melhorou o processo seletivo, a gente melhorou o produto mesmo, porque hoje a gente trabalha com tecnologia de ponta. A gente trabalha com um livro de realidade aumentada, que a gente já trabalha com isso há 3 anos, e foi o que fez a gente crescer na pandemia. Tem até uma matéria que saiu na Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Então, não foi coisa que a gente definiu agora. Se a gente tivesse definindo isso na pandemia, a gente estava ferrado, porque tem um monte de empresa aí que não conseguiu sobreviver. Estava negando a inovação, estava negando o relacionamento com o cliente. Então, nós somos muito gratos a isso, né? A Aline Costa está descrevendo aqui, ó, juntar aprendizado, mais vontade, mais prudência, mais coragem, só pode dar resultado. Amanhã, na nosso GEP, que nós vamos falar amanhã, nossas 2 leis do livro Das 30 Leis, nós vamos falar da lei da coragem e da lei da vontade. 2 leis que são absolutamente fundamentais, né, para que vocês chegassem aonde chegaram. E vocês estão só no meio do percurso, ou num terço do percurso, vocês vão crescer muito mais, porque existe uma demanda
absolutamente latente por empresários que têm esse propósito maior do que o interesse na rentabilidade. O propósito gera um efeito colateral, que é o resultado. Tem gente que inverte, considera o resultado como propósito e o efeito colateral ajudar as pessoas. Isso não é pleno. O que é pleno é o propósito que vocês sempre tiveram, e a começar por si mesmo, e aí o efeito colateral é o resultado, que se emana para tudo quanto é lugar. Então, hoje, qual é a meta de vocês? Vocês estão com... Eu vejo que hoje vocês abriram uma unidade, né? Mais uma. Estamos inaugurando hoje Macaé, Rio de Janeiro. Eu acho que, se eu não erro nas contas, acho que é a 43ª unidade que está abrindo, né? Inaugurando, né? Ou 43ª ou 44ª. É uma dessas duas aí. E qual que é a perspectiva? Eu lembro que vocês falaram para mim que queriam 100. Qual que é o objetivo de vocês hoje? A 100 é a primeira meta, porque a gente acredita que com 100 unidades, na verdade a gente falava em 100 franqueados, né? Porque aí, com 100 franqueados, se cada uma partir para ter mais 3, pelo menos, então 4 unidades cada um, a gente chega em 400 unidades. Então a gente ainda fala de 400 unidades, né? Então, como você falou, nós ainda estamos começando o percurso, né? A gente já tem aí comercializado aí mais umas 40, além das que estão funcionando, todas que estão para inaugurar aí. Até o final do ano a gente quer chegar pelo menos em 50 inaugurados até o final do ano, e vamos chegar, né? E aí partir para o ano que vem, pelo menos em 100 unidades funcionando, aí é o nosso plano. A gente poderia ter aberto um pouco mais de unidade, a pandemia travou um pouco as aberturas, né? Então a gente está numa correria agora com as unidades que ficaram. Muita gente chorando por causa da pandemia, vocês festejando conquistas e abrindo pó. Nesse período de pandemia, o Denis, eu sei que faz a sua prospecção a partir de palestras, que visita cidades. Como é que você fez isso? Continuou fazendo via online? Como é que foi? Pavani, eu tenho uma brincadeira, rapaz, eu tenho uma brincadeira que eu acho que... vou falar um negócio aqui que é cruel, né? Mas a pandemia, cara, veio o efeito das minhas orações da minha família, cara, porque eu viajava, eu estava igual você, eu ficava a semana toda. E sempre a gente tinha um desejo de ter maior qualidade de vida, ter mais tempo com a família, porque no começo eu viajava a semana toda, depois a gente começou a viajar 2, 3 dias na semana, mas ficava fora, né? E eu tenho 5 filhos, 3 pequenos. E a gente teve que se reinventar. Não deu tempo de chorar, não deu tempo de se lamentar. A gente falou, vamos, adaptar, cara. A gente, fazer uma palestra de 3 horas de inteligência emocional para o negócio presencial. Quando a gente já veio a pandemia, falou, cara, vamos ter que fazer online. E aí nós, inventamos um monte de coisa. Fizemos palestra de 3 horas pela internet com as pessoas. Fizemos palestra, falando 2 horas. Fizemos um monte de coisa. Aí hoje nós temos 2 eventos por semana, que já é evento para venda de franquia. Então, toda terça e toda quinta nós temos palestra para venda de franquia. Uma delas que a gente faz um filtro com as pessoas pelo telefone, para já saber se a pessoa já está dentro da condição, se já tem o dinheiro para investir, se já falar que é o ramo de educação, já limpa um pouquinho, né? A gente esclarece um pouquinho a expectativa. E aí, coloca a pessoa para assistir uma apresentação. E a outra, que é um grupo totalmente automático, que já é para a internet, que a gente faz de quinta-feira. Falando que é do ramo de educação, já sabe valor. E aí foi o que fez a gente... Eu acho que vale a pena você falar. Vamos falar de 2 coisas aqui que eu acho importante nos tempinhos que nos resta aqui. Vocês têm um modelo para o franqueado que entrega alunos para eles. Como é que é isso? E depois eu queria falar do Instituto Enjoy um pouquinho. Como é que é esse modelo que o franqueado é assessorado por vocês até a loja se autogerir? Como é que é? Eu lembro, continua indo esse modelo? Opa! É o grande diferencial deles, senhores. Eles ajudam eles têm... Explica aí. Pavani, se a gente ficar falando aqui, cara, eu estou deixando o Oswaldo falar. Vamos lá. Nós temos um modelo que, você vê, são 2 grandes diferenciais da Enjoy, tá? Vou falar muito rápido. Primeiro deles, nós temos um produto único e inovador. Nós não somos uma escola de inglês convencional.
Então, a gente não vai montar no lugar e concorrer com FISC, CNA, IA, uma escola de profissionalizante, uma escola de informática que tem, porque nós somos a única escola de inglês profissionalizante do país. A única que trabalha com jovens e, resumidamente, tá? É um curso de 2 anos, onde nós temos um programa comportamental, isso é olho de tigre total, porque toda a equipe fez. Então, nós temos um programa comportamental de 2 anos, onde o primeiro ano o jovem vai fazer inglês, numa metodologia fantástica, aprendizagem acelerada, já trabalhando com tecnologia de ponta, realidade aumentada. Ele faz inglês no primeiro ano e a tecnologia. No segundo ano, aí está um grande diferencial nosso, Pavani, porque ele vai continuar fazendo inglês e vai escolher uma das 4 áreas para se especializar. Área de programação, que é tão importante quanto o inglês, área de designer gráfico, área de marketing digital, que é o que nós estamos aqui, e a área administrativa, sabe, a área de gestão, porque nós temos um estudo de São Paulo, 56% dos nossos alunos são meninas, hoje aumentou, porque tem escola, em 22 estados brasileiros, então, mas ainda tem essa referência muito forte. No final do curso, o jovem ele tem que fazer um TCC, ele tem que montar uma empresa, fazer plano de negócio, logotipo, logomarca, site, e tem que defender essa empresa em que idioma? Em inglês. Então, eu sou um dos únicos que você viu meu filho falando aí no começo, o Petros. O filho dele entrou Petros, aqui no então, assim, falou inglês aqui comigo. Então, ele era um menino extremamente tímido, com 14 anos, virou aluno da Enjoy, então eu não sabia nem se ele ia se dar bem para ser aluno, aí depois virou um trainee do pedagógico, fez 6 meses acelerando o curso dele, estudando 5 horas por dia, quando meu filho, ele apresentou o TCC dele, uma agência de empregos em inglês, uma agência de turismo, eu chorei igual criança. Então, eu tenho essa referência em casa. E hoje, um menino que não vendia água para quem tem sede, extremamente tímido, ele trabalha com um franqueado nosso em São José do Rio Preto e é gerente comercial dessa escola. Uma das melhores escolas aí de lucratividade, resultado, da rede, é uma franquia. Então, já está trabalhando no fruto nosso. Então, um diferencial do produto. Outra diferença é da franquia, que o nosso modelo é risco zero. A gente faz de tudo pelo franqueado mesmo, desde orientar na escolha do ponto, projeto arquitetônico, comunicação visual, padrãozinho da franqueadora, e aí entra o grande diferencial. Depois que a escola está pronta, montada, a gente, treina a equipe, contrata a equipe junto com o franqueado, treina essa equipe e nós deixamos um líder nosso para fazer o resultado inicial. Ele faz as 100 primeiras matrículas, ele já gera um resultado inicial e aí a gente cuida desse franqueado, que é o que a gente chama de neonatal, área jurídica, financeira, pedagógica, administrativa e comercial, até a escola estar no ponto de equilíbrio. E é isso que deu um impulso para o nosso negócio. E aí o diferencial que a gente tem é o Instituto Enjoy. Do mesmo jeito que a gente foi ajudado, a gente gostaria de ajudar e gostaria que as pessoas ajudassem. E aí, Oswaldo, termina dizendo do Instituto Enjoy aí. Deixa eu passar essa bola. Tá bom. O Instituto Enjoy, na verdade, a gente pensa muito que a gente o lado social a gente está muito atrelado ao produto, né? Mas mesmo assim ele tem os fins lucrativos, né? Porque a gente cobra a mensalidade dos nossos alunos, né? Então a gente vinha pensando já como que a gente poderia melhorar e ter um lado realmente social que não fosse apenas a missão da própria Enjoy, a missão do próprio negócio, né? E aí Deus une, né? A gente chama de Deus econômico. Tem um cara de um lado pensando em fazer um negócio e tem um cara do outro lado com a mesma ideia. Ele fala, vou juntar esses 2 caras aqui e vou atender numa única vez os 2 pedidos, né? A gente conheceu o artista, o Netinho de Paula, né? O ano passado, através de uma pessoa que trabalha com a gente, que era gerente de uma das nossas unidades, e ele veio através dessa gerente com um desejo, que era voltar a trabalhar e a fazer acontecer o trabalho no Instituto Casa da Gente, que é um instituto que ele já tem há mais de 20 anos, desde quando ele era artista, apresentador de TV e tal. Agora ele voltou a ser apresentador, mas na ocasião ele ainda não estava com o programa de novo. E ele veio falar para a gente, eu sei do trabalho de vocês, conheci até pela amizade que eu tenho com a gerente, e eu penso que vocês poderiam assumir o Instituto Casa da Gente.
né? Por tudo que a Enjoy já está fazendo, eu acredito que isso vai ser bacana para vocês, e vocês já têm uma missão de trabalhar com o público que é o meu público, Carapicuíba tem tudo a ver, enfim, eu quero que vocês vão lá conhecer o nosso instituto para ver o que vocês podem fazer. Mentes sintonizadas se encontram. Isso chama-se Lei do Mastermind. É isso aí mesmo. Opa, isso aí. Deus não une pessoas, ele une propósitos, né? Eu acredito nisso aí também. Exatamente. É coisa assim. A gente está aqui, né? E aí, quando a gente falou, vamos lá conhecer o que é esse Instituto Casa da Gente, né? Para ver o que é que a gente pode realmente contribuir. E quando a gente chegou lá, confesso que a gente se assustou, né, Pavani? A gente chegou lá num prédio com 29 metros quadrados de área. 29 mil, né? 29 mil. 29 mil, isso, desculpa. 29 mil metros quadrados de área. Uma estrutura montada parecida com escola pública, mas das enormes. Com espaço de quadra, com auditório. Eu falei, meu Deus, olha o tamanho disso. E uma estrutura totalmente debilitada. Porque o processo lá já vinha caindo aos poucos, o trabalho não estava sendo executado da melhor forma, e ele já estava sem atuar ali no projeto já mais ou menos uns 6 meses. Então, abandonado o prédio, ele foi depredado, ele foi invadido, ele foi assaltado. E quando a gente olhou, a gente falou, nossa, só para colocar esse negócio de pé, a gente já vai precisar investir, né? Mas a gente foi conversando, fomos vendo a possibilidade e acreditamos que seria importante fazer essa contribuição também. Então, nós fizemos, a princípio, uma reforma no prédio, né? E começamos as atividades. Trouxemos os franqueados engajados no negócio, mostramos o que era o Instituto, e ali a gente colocou, então, a nossa energia. O ano passado, a gente conseguiu atender 450 jovens todos os dias. Então, a gente trabalha com atividades lá culturais e de qualificação profissional. Então, desde aulas de luta, aulas de teatro, de música até a própria qualificação do curso da Enjoy, totalmente gratuito. A gente não cobra R$1 de cada família que é atendida lá. E hoje, com recursos próprios, então o que a gente fala hoje, você franqueado que está vindo para o negócio, saiba que você está diretamente contribuindo para sustentar lá o nosso instituto. Você, aluno que estuda nas nossas unidades hoje, saiba que a sua mensalidade também é fruto lá de contribuir. Está salvando uma vida lá, né? E hoje o instituto já está mais bonito. E o instituto aceita doações? Como é que é? Sim, aceita doações. Inclusive, na época da pandemia, o próprio Netinho chegou a fazer algumas lives e colocou o logo lá para doação. A gente conseguiu algumas doações. Conseguimos doações em dinheiro, conseguimos doações em alimentos. Na época da pandemia, que a gente ficou impossibilitado de manter as atividades educacionais lá, Pavani, a gente fez um lado social muito forte. A gente doou centenas, talvez até milhares de cestas básicas para a família. Opa, isso mesmo. Né? Fruto de doação. Né? A gente conseguiu doação de mobília para o Instituto. Então, o Instituto está muito bonito lá hoje, inclusive... Você é convidado nosso, a gente falou anteriormente para você visitar lá. Eu vou dizer já para vocês 2 coisas importantes. No nosso GEP, nós sempre, todo curso que a gente dá, a gente arrecada algum dinheiro para fazer uma doação. E eu vou defender a doação, porque quem decide são os próprios alunos, né? Eu lembro disso. Eu vou defender o Instituto Enjoy para que nessa turma da jornada do empreendedor protagonista, as doações que advirem dos alunos serem direcionadas para essa causa absolutamente fantástica. Muito legal, que legal. E uma outra coisa que eu queria me prontificar de público, aqui está gravado, eu quero me caracterizar como um voluntário periódico do Instituto Enjoy. Legal, pô. Me sinto parte dessa família e naquilo que você achar que eu possa contribuir, pode contar comigo que periodicamente eu vou doar um pouco do meu tempo para me dedicar à causa de vocês ali, porque para mim é uma honra poder participar disso aí. Agradeço. A Vanessa Fischer perguntou uma coisa aqui, que é o seguinte: depois da pandemia, esse esquema de palestras de terças e quintas vai se manter ou vai voltar ao sistema anterior? Nós não sabemos. Eu acho que é difícil de sair desse modelo agora, entendeu? Porque a gente tá tendo muito mais resultado do que a gente tinha até antes. Então, aumentou a quantidade de gente hoje no que a gente chama funil de vendas, de conhecer, porque eu estou fazendo... Antes eu fazia uma palestra por semana, hoje nós fazemos 2 palestras por semana.
E então, aí, da sua casa, atingindo... Daqui, ó, desse lugar aqui mesmo, meu, com os filhão aqui, que tem 5 filhos, 4 cachorros, e tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. A pandemia acelerou muitos processos decisórios e nos fez aprender modelos alternativos de conseguir resultados de uma maneira diferente, né? Eu tenho muito também trabalhado por esse mecanismo, estou me adaptando a esse mecanismo e vocês é que estão me ajudando nisso. Pessoal, 9 horas, você acredita que já passou 1 hora? Passa rápido, né? Quando o assunto é bom... Então, encerrar esse nosso papo aqui, primeiro agradecendo vocês por esse banho de inspiração que vocês dão a quaisquer pessoas que dedicam um tempinho para escutar vocês. Eu queria, então, que vocês fizessem as suas considerações finais, dizendo para as pessoas o que vocês sugerem que essas pessoas façam para percorrerem um caminho não igual, mas assemelhado, tão inspirador quanto vocês percorreram e percorrem ainda. Oswaldo, depois o Denis. Mais uma vez agradecer a oportunidade aí, mandar um beijão para todos que estão nos assistindo, para vocês que participaram aí conosco. Eu levo muito uma frase que eu falo bastante e já falei aqui, né, de que pessoas melhores produzem resultados melhores. E eu sou um cara bastante focado em resultado, né, e comprei essa ideia de me melhorar e assumindo esse protagonismo de que se eu não me melhorar, o meu resultado não vai ser melhor. Então, a cada dia eu busco esse desenvolvimento, sabendo que, aceitando muitas vezes a imperfeição e aprendendo um negócio que o Olho de Tigre, que a família aí, Olho de Tigre, me ensinou, que é primeiro feito, depois perfeito. Eu era um cara muito de ficar na perfeição, né? Eu era um cara muito de falar, precisamos primeiro, tá tudo pronto para a gente dar um passo, né? E o Denis me inspirou muito a dar os passos sem estar tudo pronto, e depois eu fui entender que o feito vem na frente do perfeito, mas que ele não é melhor que o perfeito. Muita gente confunde com isso, né, Pavani? Busca pela... Tem gente que confunde. Isso, muita gente se confunde com isso. Tem gente que fala a frase errada, fala... feito é melhor que perfeito. Não é, não. Não. Primeiro vem o feito. E depois o tempo, a jornada trará a perfeição. Isso. E a busca pela perfeição também é importante, mesmo que talvez a gente nunca atinja. Até porque o próprio Jesus nos disse, né? Busque ser como eu, né? Seja como eu. Mas eu imagino que mesmo que você não seja, você vai ter a sua salvação, porque você teve a busca, né? Tem a caminhada para aquilo, né? Que ela tem também todo o seu valor e toda a sua... outra das nossas 30 leis aqui, que fala sobre isso aqui. Gente, vocês são fantásticos, cara. Obrigado. Eu agradeço. Essa a minha mensagem aí, que fica. Forte abraço para vocês. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Denis? Vamos lá. Pavani, agradecer mais uma vez aí, um privilégio. Todos que estão nos ouvindo, cada mensagem de carinho, cada amigo, cada colaborador, franqueados, parceiros que tiveram com a gente, família. Pavani, uma coisa que eu só queria deixar, que está muito no meu coração, que isso agora, recente, pode ser um jeito novo de falar uma coisa que a gente já vive. 3 coisas. Primeira delas, que eu acho que faz a gente mudar, busca por conhecimento, que a gente falou muito aqui. Tem um bom livro que diz lá, conhecimento vale mais do que o ouro e a prata. Então, sabe, o conhecimento é a moeda agora, sabe, de troca. A casa que a gente vai ter, os amigos que a gente vai ter, o carro que a gente vai andar, a empresa que a gente vai ter, é fruto do conhecimento que a gente está adquirindo. E aí, Olho de Tigre, Pavani, você é referência nisso, é o cara mais espetacular que eu vi de entrega de conhecimento, de conteúdo, de graça. E a pessoa que tem condição de comprar, e que eu vou falar assim, ó, o que a pessoa paga num treinamento seu é infinitamente menor em relação àquilo que você entrega. O valor que você entrega. O preço é infinitamente menor em relação ao valor que tudo que você, a Márcia, a família Olho de Tigre, entrega. Segundo, a gente precisa de referência. Então, o Oswaldo foi minha referência em recuperação, nós tivemos inúmeras referências, hoje o Carlos Wizard, Flávio Augusto e tantos outros que tem, o Jobert, pessoas que nos inspiraram a ser. Se ele pode, eu também posso. Então, sabe, aí eu queria estar junto com essas pessoas.
O que nós vamos ser nos nossos próximos 5 anos é fruto do quê? Conhecimento especializado que a gente está adquirindo e das amizades que a gente tem. Você nunca vai voar como águia, rodeado de peru, de papagaio, de gato, de galinha, de pato. E é isso aí. Então, amizades, associação. E em terceiro, e não menos importante, nós fizemos uma opção 19 anos atrás. Se a gente tem que entrar no lugar e deixar Deus do lado de fora, eu não entro. A Enjoy nasceu muito mais por um sonho que Deus colocou no nosso coração sem a gente ter condição nenhuma. Pois é Deus quem realiza em vós o querer e o executar segundo o vosso beneplácito, o vosso desejo benevolente. Então, se Ele deu um sonho para a gente, Ele nos capacitou para a natureza para realizar. Então, obrigado, porque estar aqui era um sonho, a gente está falando com você, devolvendo um pouquinho o que você nos deu, o que você nos dá. E eu acredito que é impossível a pessoa ganhar dinheiro e permanecer ganhando dinheiro sem Deus, porque Deus faz a gente permanecer humilde na vitória. A gente tem um princípio na Enjoy. Se deu certo, toda honra e toda glória tem um cara maior aí, independente de religião. Se deu errado, a gente aumenta o eu daquela palavra Deus e fala, a responsabilidade é nossa. Isso é olho de tigre, 300%. Eu sou protagonista da minha história. Você é protagonista da sua história. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Netinho está aqui assistindo vocês e está falando que vocês é demais, que vocês protagonistas. Netinho, obrigado, não te conheço pessoalmente. Obrigado, Netinho. Ó, voltamos o programa agora aí com sangue nos olhos, hein, meu irmão? Isso aí, obrigado. Isso aí. Mano, pessoal, eu não posso deixar terminar esse nosso encontro sem dizer para vocês o quanto eu estou emocionado aqui. Vocês sabem da dificuldade de conduzir a nossa missão, e vocês sabem da dificuldade de conduzir qualquer missão. Vocês já me ajudaram muito, já quiseram me ajudar bastante, e me ajudam, mesmo que estejamos distantes. Vocês me ajudam sendo quem vocês são. Olhando a cada live de vocês, assistindo o sucesso de vocês, nos inspira a realmente continuar essa jornada, que é a minha vida. A minha vida é isso. Vocês são protagonistas da minha vida também. Quantas vezes eu já fui lá no escritório de vocês, a gente conversou. Eu tenho verdadeira paixão pelos dois. Quero muito continuar tendo esse privilégio de contar com a amizade de vocês. E a cada vez que eu tenho a oportunidade de falar com alguém que a gente teve uma oportunidade de impactar um pouquinho na vida, eu me convenço de que esse é o meu caminho, essa é a minha jornada. E são pessoas como vocês dois que fazem eu continuar. Eu quase morro ano passado, tive um infarto. E aquele infarto me fez eu entender que eu tinha que ter pressa. Eu tinha que ter pressa para fazer as coisas e vocês me ensinaram muito. Não queria ter ido embora sem poder fazer isso aqui que vocês estão fazendo comigo agora. Vocês são muito mais generosos em estarem aqui do que eu fazer isso aqui por vocês. Obrigado por existirem, por ajudar tanta gente. E eu quero participar dessa história de vocês. Vocês participaram da minha. Eu, uma vez por mês, a cada 2 meses, não sei, eu quero estar no Instituto para fazer alguma coisa que vocês acham que eu posso contribuir. Ver aí onde é que eu posso ajudar, porque eu quero ajudar. Tá bom? Obrigado, meu irmão. Obrigado. Todos vocês aqui que estiveram presentes. Obrigado por vir. Quem vai assistir isso depois gravado também, será um privilégio tê-los aqui. Durmam com os anjos, fiquem com Deus. Nos vemos. Obrigado. Obrigado. Um beijo no coração de todos, gente. Fiquem com Deus também. Obrigado, meu irmão. Valeu, Débora. Valeu. Tchau, tchau. Ai, meu Deus do céu. Foda, né, gente? Não são incríveis os caras? Os caras são incríveis, velho. Desculpa pela emoção, mas não tem jeito. Nos vemos na semana que vem com mais uma live. Semana que vem, mais um case, onde a gente teve a oportunidade de impactar um pouquinho. Tem muito case para passar. Fiquem atentos. Nos vemos na semana que vem. Beijo no coração, boa noite, bom descanso. Até mais.